África FC no ar, um podcast do Ponta de Lança. Salve galera, nós somos o projeto Ponta de Lança e nós chegamos ao nosso 5º episódio do Mama África FC em 2020. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto, e hoje a nossa pauta vai ser uma pauta polêmica. Por quê? Porque nós vamos falar sobre as trajetórias de dois gigantes do continente africano, Samuel Eto'o, o camaronense, e Didier Drogba, o marfinense. Antes disso, antes a gente debater o nosso assunto, sigam a gente lá no Medium, medium.com/pontadelanca, por onde nós estamos produzindo os textos sobre o futebol e jogadores africanos. Nas últimas semanas a gente movimentou bastante o nosso Medium lá com textos das nossas tríades e tudo mais, inclusive alguns textos da pessoa agora, do nosso colaborador, que vai estrear exatamente neste EP, e eu já vou falar o nome dele, Bruno Negrão. Seja muito bem-vindo, meu amigo, no nosso primeiro episódio e no nosso episódio mais polêmico da temporada, hein? Já estreiei já em jogo grande, já em decisão. Mas aí, muito obrigado, né? Pra mim, uma honra poder estar participando. Desde que comecei no Ponta de Lança, né? Até já comecei fazendo alguns textos já justamente sobre o Drogba. Até, não sei quem já deu uma conferida. Já tá até no Ludopédio, já saiu esse texto aí pela coluna do Ponta de Lança também, que fala sobre quando ele acabou parando uma guerra, né, junto com a seleção marfinense. Depois, mais pra frente, no programa de hoje, a gente vai debater um pouquinho sobre esse caso. Mas, pô, uma honra aqui tá estreando aqui já em jogo grande, já em decisão, e com o Matheus também, contigo também, Luiz. Pô, uma honra mesmo, só tenho a agradecer. Dale! E agora, como bem já falou o Bruno, né, um outro cara pouco polêmico nas redes sociais. Como quem já conhece, quem ouve nosso podcast já sabe, né? Matheus Soares, seja muito bem-vindo. Acho que é o teu primeiro EP, né, nesse mês, então seja muito bem-vindo, meu amigo. Valeu, Luiz. Um abraço aí também pro Bruno, tá estreando com a gente hoje nas gravações. E hoje o assunto é bem polêmico, né? Interessante também, que é uma honra falar de Drogba e Samuel Eto'o, jogadores que a gente cresceu acompanhando, viramos fãs deles e foram jogadores campeões, com muitos gols e muitas atuações incríveis, né, que a gente teve a honra de poder ver. E vamos ver aí quem que vai sair do muro, né? Se o Luiz vai poder também decidir depois. Cada um tem o seu palpite. E vamos que vamos. Isso aí. Para quem está nos ouvindo, agora tem algumas informações interessantes para a gente destacar para vocês, além, né, de vocês, quem puder nos seguir no Spotify, no Castbox, no Anchor, agora também pode nos seguir para ouvir nossos podcasts no Deezer. Nessa semana a gente entrou lá nessa plataforma, a gente não costumava publicar podcasts lá, mas a gente sabe que tem gente também que nos segue, né, que nos ouvem e que certamente também utilizam a plataforma do Deezer. Então é só colocar lá Ponta de Lança Podcasts que vocês vão conseguir nos achar lá, os nossos podcasts. Possivelmente já deva estar os podcasts anteriores lá na plataforma, então pode dar também uma revisitada nos outros podcasts e compartilhar com o pessoal. E também tem uma questão importante, a gente voltou a publicar no nosso perfil titular, no @pontalanca. Para quem não sabe, a gente estava publicando nas últimas semanas, nas últimas 3 ou 4 semanas, no @pontalanca2, desde que o Twitter restringiu nossa conta por alguns motivos menos importantes assim. Agora a gente conseguiu destravar lá o nosso Twitter, né? Desbloquear o nosso Twitter, e a gente está funcionando pela titular, @pontalanca, então não esqueça. Instagram e Facebook também, só colocar lá Ponta de Lança, vocês vão ver lá o nosso logo principal. Nos sigam lá porque a gente também sempre está se atualizando por essas plataformas. Então, indo já para o assunto, é um assunto bastante polêmico, é um assunto que eu acho que muita gente já debateu entre amigos, nas redes sociais, sei lá, no WhatsApp, em grupo de Facebook, que são esses dois jogadores que são muito importantes dentro da trajetória
dentro do continente, né, que muitas vezes extrapolam o extracampo também pelas assistências que dão em relação ao seu povo e tudo mais, mas são trajetórias muito potentes, tanto de Samuel Eto'o e tanto de Didier Drogba. Se a gente for falar então dentro de campo, a gente tem muito material para falar, e a gente vai começar justamente falando sobre essa relação deles dentro de campo. Começando pelo Bruno aí, que é o nosso estreante nesse EP, nosso quinto EP, eu queria fazer essa pergunta, e depois também para o Matheus. Nessas trajetórias que são tão grandiosas, né, para dois jogadores africanos que conseguiram fazer sucesso na Europa e também por suas seleções, os gols, títulos, assistências, nesse caso, eles vão acabar definindo quem teve a melhor trajetória entre Eto'o e Drogba, ou tem algo a mais também na visão de vocês que pode definir a grandiosidade desses dois? Então, Luiz, acho que tem essa questão quantitativa, né, dos números, que não tem muito o que debater, é bem objetivo, né, os números, assim, dá para fazer várias comparações, mas acho que não é só isso também, né, tem também a questão qualitativa, tem também o folclore, né, que passa que permeia toda a questão do futebol, da questão de liderança, questão da importância, né, para as torcidas, ser ídolo de torcidas às vezes acaba fazendo diferença, conquistar grandes massas, enfim, talvez alguns fatores extracampos acaba pendendo também, e também é muito da questão é claro que a gente não vai trazer nenhuma verdade absoluta aqui, né, tudo pode ser debatido, pode concordar ou não com o que a gente trouxer aqui, mas tem também a questão da afetividade, né, de quem está analisando, né? Tem aquela questão, às vezes, que quem cresceu mais vendo o Samuel Eto'o, talvez um torcedor do Barcelona vai se identificar muito mais com o Eto'o, vai achar que o Eto'o é maior, um torcedor do Chelsea vai talvez acreditar que seja o Drogba, enfim, tem essas questões, talvez, esse campo da afetividade, daquela memória afetiva, né? Que às vezes acaba premiando, mas numa análise bem fria, assim, acho que esses dois acabam se equilibrando, esses dois fatores, né, tanto quantitativo quanto qualitativo, eles acabam se equilibrando para a gente ter um resultado final, né? Mas os dois, claro, são de importância semelhantes, digamos assim. Até porque o futebol não é uma fórmula exata, né? Não é só número também. Mas os títulos e conquistas acaba pesando um pouquinho também na balança. Os dois são bem importantes na história do Barcelona e Chelsea, né? Talvez até o Drogba mais pro Chelsea do que o Eto'o pro Barcelona, que o Eto'o ele jogou junto com grandes craques, estrelas ali no time que faziam um conjunto muito interessante também. Ganharam muita coisa e cada um teve seu papel importante naquele time, sua função e também na história do clube. O Drogba no Chelsea ele foi mais um símbolo de renovação, de ascensão do clube. Então, para mim, assim, mesmo eu gostando mais, não seja por gostar, mas por ter acompanhado mais o Eto'o, eu acho que o Drogba ele tem o seu papel importante no Chelsea e um significado maior também na história do clube, por ter sido o cara que botou o nome do Chelsea na história, no cenário internacional de vez. Então, até para começar a já debater sobre a questão dos clubes, né, onde cada jogador teve o seu ápice, até começando pelo Eto'o, se a gente for ver os números do Samuel Eto'o dentro da trajetória dele, né, foi um jogador que foi campeão europeu tanto pela Inter de Milão, mas antes, né, justamente pelo Barcelona, em duas épocas diferentes, né, ele foi companheiro do Ronaldinho Gaúcho e também companheiro do Lionel Messi, ou seja, dois grandes jogadores na história, não só do Barcelona, como do futebol, né. Até para falar de memória afetiva, eu acho que quando a gente fala assim, principalmente de torcedor brasileiro e a memória que os torcedores brasileiros têm sobre jogadores africanos, para além de estereótipos, né, vou começar falando principalmente dos jogadores que venceram, assim, principalmente nessa geração nossa, nas últimas 2 décadas, no início, né, do século até agora, a gente tem aí o Eto'o como aquele jogador que eu acho que sempre foi um cara que teve muito presente, né, na vida de quem assistiu futebol internacional, quem assistiu Barcelona, e me parece que tenha se destacado tanto com Frank Rijkaard, né, campeão europeu lá sobre o Arsenal, do Thierry Henry, e também se destacou ali no início da fase do Guardiola no Barcelona, né, campeão europeu,
sobre o Manchester United. Eu queria saber de vocês, em relação a essas trajetórias, começando pelo Barcelona, como vocês destacam esses dois momentos dele e o que vocês têm assim de positivo, de memória afetiva em relação ao Samuel Eto'o? Então, Luiz, acho que do Eto'o, acho que sempre válido lembrar também do Mallorca, né? Que pô, fez um absurdo no Mallorca, absurdo mesmo. O Mallorca, até hoje ele é o maior artilheiro, né, da história do clube. E foi justamente no Mallorca que ele se destacou, acabou indo pro Barcelona, né? Acho que dá para dividir ali, Eto'o no Barcelona em duas fases, né? A fase do Ronaldinho e a fase do Messi, né? Ele acabou pegando as duas ali, essa trajetória. O Messi até um pouco mais no início, né? Não seguiu tanto quanto no Ronaldinho, ele pegou bem toda a construção basicamente com o Ronaldinho, né? Mas acho que dividindo nessas duas fases, assim, é bem notório que, apesar de mesmo ele tendo sido campeão nas duas, né? Que, enfim, eram dois timaços. Acho que na primeira eu vejo ele como um pouquinho mais protagonista do que nessa segunda fase, digamos assim, com o Messi, né? Porque aquele time, o primeiro time do Barcelona, jogava um futebol até um pouquinho mais alegre, né? Digamos assim, né? Do que é o do Guardiola. E pelo menos a noção que eu sempre tive, né? Era de que ele era como se fosse o segundo nome desse time, né? O primeiro era disparado o Ronaldinho Gaúcho, e depois já se falava no Eto'o, até porque os dois formavam uma dupla muito boa, os dois se davam muito bem, faziam muito gol, faziam chover quase, chover pra cima ainda. E só que ele era como se fosse essa segunda força, né? Eu como colorado, sempre lembro da final em 2006, no Mundial, que, enfim, o Barcelona estava sem o Eto'o e o Messi, né? O Messi estava bem no início dele de carreira, ainda era um gurizinho, mas já tinha uma importância já também. Mas era sempre muito citado que o Eto'o não estava jogando, apesar de ainda ter outros jogadores, como principalmente o Deco, que era uma grande força desse time, sempre foi muito destacado do Eto'o não estar jogando. Então eu sempre tive essa noção dele sendo a segunda força, assim, né, e estando bem mais entre os protagonistas do que na segunda fase já com o Messi, com a questão do Guardiola, que ele já começou a cumprir já uma função mais tática também, até para o Messi fazer o falso 9 ali, mas que daí já entrou muito mais a questão do Xavi, do Iniesta, por mais que estivessem no outro time também, eles já começaram a se destacar bem mais, ganhar um protagonismo um pouco maior. Eu já vejo que na primeira fase o time jogava pro Eto'o, na segunda o Eto'o já meio que jogava pro Messi, principalmente, né? Então acho que na primeira fase ele tem um protagonismo um pouco maior, só que na segunda ele ganha mostra a noção tática, né? Todo o poder tático que ele pode aplicar e que acaba sendo aplicado também na passagem que ele tem pela Inter também, né? Que daí já é um time bem mais. Era um timaço também, mas um pouco mais tático, já não era tão recheado ao meu ver, de talentos individuais como as primeiras passagens dele, né? Até costumo dizer que daí é um pouquinho até fácil, né? Pro Eto'o fazer gol, mas que, porra, jogar pra caralho, mas ficava um pouquinho mais fácil, né? Com o Ronaldinho, com o Messi do lado ali pifando. Largasse eu ali, eu também fazia uma coisinha. Mas sem querer tirar mesmo, porque ele. Só que eu acho que na primeira fase até é a que me destacou muito mais, assim, dele. Que até talvez pela idade também, né? Depois a idade foi passando, principalmente no Inter de Milão, já tava com um pouco mais de idade. Mas a primeira fase dele no Barcelona, que é com o Ronaldinho Gaúcho, aquilo ali um absurdo. Ali eles realmente praticamente encantaram o mundo todo, assim, tá um futebol muito vistoso. Ali que até muito. Ele era também um grande nome de marketing, de mídia, né? Apesar de ser um pouquinho problemático, como ele sempre foi. Mas ali acho que foi o principal auge que eu vejo assim, na carreira dele, em termos de protagonismo, assim, né? Aquele auge ali foi absurdo. O que marcou o Eto'o, a primeira passagem dele foram, além dos gols, a capacidade para poder decidir jogos, para poder resolver em lances que pareciam impossíveis, né? Ele era muito imprevisível. Ele pegava a bola e fazia muito com poucos toques, então isso sempre marcou muito o Eto'o. Via ele jogar assim, qualquer bola que vinha nele, ele fazia alguma jogada de perigo. E com o passar do tempo ele foi aperfeiçoando mais a parte tática, fazendo mais funções e conseguiu chegar a beirar a perfeição ali nas atuações dele, porque ele já era um jogador assim, fazendo só papel de 9, muito bom. Então quando ele começou a vir mais pro lado, vir mais centralizado ali,
ele conseguiu fazer muito mais pro time, né? Então ele tinha um papel ainda mais importante no jogo e isso fez ele só crescer. Ele chegou na Inter também já como jogador experiente e muito importante também para aquele time. E não foi fácil, né? Não é fácil você estar ali num monte de craque e também se destacar e ser um dos principais, né? Ou principal, não sei. Mas ele conseguiu fazer uma carreira muito sólida, muito importante em vários times, né? Com muitos gols e títulos. E dificilmente alguém vai superar o também Drogba. Então é sempre bom falar sobre esses jogadores porque a gente viu, né, acontecer, então é sempre marcante pra gente. É bem legal o que vocês falaram. Primeiro que o Bruno falou sobre essas fases, né? Principalmente ali com o Ronaldinho, que ele fazia mais a função de 9, era um tanto mais goleador. Com o Frank Rijkaard, o Samuel Eto'o, ele fez 147 jogos, 94 gols e 32 assistências, cara. Então 94 gols e 32 assistências não é pouco, não. Com o Guardiola, como o Bruno mesmo disse, né, principalmente ali depois que o Guardiola descobriu ali, entre aspas, né, o Messi como falso 9, o Eto'o ele começa a jogar mais pelo lado. Mesmo assim, a nível de proporção de jogos e gols, ele continua praticamente com o mesmo tom, o mesmo desenvolvimento. Assim. Foram 52 jogos sob o comando do Pep Guardiola, 36 gols e 9 assistências. É um jogador que ele continua sendo artilheiro, e ser artilheiro num time com o Lionel Messi na época, né, com temporadas que ele fazia cada vez mais gols, dificilmente Messi deve ter, nas temporadas passadas, devem ter baixado de 40 gols, acredito que não. Então, 36 gols e 9 assistências é bastante coisa, né? E como o Matheus disse, cara, o Samuel Eto'o é um jogador que a gente viu jogar, né? Eu vi ele jogar mais ali na fase do Guardiola e do José Mourinho, né? Principalmente ali aquela Inter de Milão com o Samuel Eto'o sendo parceiro de ataque com o Diego Milito, né? Que eu acho que talvez tenha sido ali um dos grandes destaques, pelo menos da final ali contra o Bayern de Munique. E, enfim, é um jogador que tem muitos títulos também. Eu vou dar uma pesquisada aqui, daqui a pouco eu já falo para vocês em relação aos títulos, mas a nível de seleção ele também foi bastante destacado, né? Ele foi, assim, ó, vamos separar aqui. Por exemplo, ele foi 4 vezes eleito o melhor jogador africano da temporada, 2003 e 2004 com o Mallorca, aí muito bem destacado que o Bruno falou em relação à passagem dele, que foi muito boa mesmo no time espanhol. 2005 com o Barcelona e 2010 com a Inter de Milão. Ele foi 4 vezes eleito o melhor jogador africano, além de 4 vezes ser eleito artilheiro, tanto por seleção em 2005 e 2007 pela CAN, jogando por Camarões, 5 gols. 2005, 2006, né, temporada 2005-2006, La Liga, com 26 gols, 2010-2011, Copa da Itália, 5 gols. E aí ele também tem 2 Copas Africanas de Nações por Camarões, tem 4 Champions Leagues, isso é pesadíssimo. Inclusive, naquele Real Madrid de 99-2000, Samuel Eto'o estava lá, naquela campanha pelo Real Madrid. 2005, 2006, 2008, 2009, 2009, 2010. Enfim, além de campeão também da Copa da Espanha, campeão italiano pela Inter de Milão também, campeão da Copa da Itália e também, né, como a gente já sabe, campeão do mundo da FIFA em 2010. Se eu não me engano, Samuel Eto'o fez um gol na final contra o Mazembe, né, o time africano também, se eu não me engano. Então, pessoal, a gente falou do Eto'o, né, principalmente aí essa trajetória dele nesses 2 clubes. O Samuel Eto'o, se eu não me engano, em 2005 ou 2006, não sei se é a primeira bola de ouro do Ronaldinho ou a segunda, que ele fica em segundo lugar, se eu não me engano. Ele é o primeiro lugar, fica Ronaldinho Gaúcho, em segundo lugar fica Samuel Eto'o e em terceiro fica o Lampard. Isso é uma pauta até que a gente pode falar depois sobre companheiros, né? Que vai ser o companheiro do Didier Drogba. Eu tenho aqui uma lista sobre
jogadores que ele mais participou, mais jogou junto. O jogador que ele mais jogou junto foi o Andrés Iniesta. 162 jogos, e eles participaram ali de cerca de 18 gols juntos ali, ou dando assistência, ou recebendo bola para fazer gol. Enfim, André Iniesta e Samuel Eto'o participaram de 18 gols juntos, mas quem ele mais participou de gols juntos, o Eto'o no caso, foi com o Ronaldinho, com 26 gols em 111 jogos. Ao mesmo tempo que o Lionel Messi, o Samuel Eto'o jogou 105 jogos, um pouco menos, 6 jogos a menos, mas participou de 25 gols, então talvez até num nível de proporção assim, se a gente for somar, a eficiência maior foi quando, obviamente, ele teve uma participação ali junto com o Lionel Messi, mas com o Ronaldinho também foi um outro jogador que ele jogou bastante. Uma coisa que pode contar também, e eu acho aí até pra gente começar a entrar na questão do Didier Drogba, é que o Eto'o, ele, ao longo da carreira, ele foi mais versátil, vamos por assim. Ele jogou tanto como 9, depois em algumas outras ocasiões, até antes do Mallorca mesmo, mas também depois no Barcelona do Guardiola e também na Inter do Mourinho, ele começa a se descentralizar, ele começa a jogar no lado esquerdo, no lado direito, às vezes até ali não como um armador, mas um pouquinho antes da referência ali do 9, algo que o Didier Drogba talvez no longo da carreira não tenha tido. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, hein? Depois eu vou dar a minha justificativa no final, depois de vocês. Mas eu acho que tem uma comparação aí marcante, que é de posições ao longo da carreira. O Didier Drogba foi um jogador que jogou mais centralizado, também foi multi-artilheiro em diversas ocasiões, principalmente pelo Chelsea. E eu queria começar justamente falando agora de você sobre o Didier Drogba. Didier Drogba, ele teve uma trajetória, né, bastante marcante no Chelsea. Eu acho que a maioria do pessoal lembra pelo Chelsea, mas eu queria saber de vocês qual é a avaliação que vocês fazem da trajetória, a avaliação inicial, né, da trajetória do Didier Drogba, assim, e o que vocês têm também de memória afetiva em relação a ele. Drogba é o segundo dono do Chelsea, né? É a visão que eu sempre tive. Depois o Abramovich, é ele quem manda ali. Que, enfim, o que ele participou de toda essa, conforme o Matheus falou, toda a reconstrução do Chelsea, né, quando entra o russo ali, começa a injetar um pouquinho de dinheiro neles, e o Chelsea se firmar mesmo, de fato, entre os grandes clubes a nível mundial mesmo, né, o Drogba faz parte de toda essa reconstrução, e sempre com uma liderança muito forte também, né, mesmo não sendo o capitão do time, mas ele tem uma liderança extremamente forte. E dentro de campo também, né, a gente percebe, ele sempre foi um ponto de referência, assim, desse time do Chelsea. Ele se destaca bastante muito pelos gols, né, fez bastante gol ali no Chelsea. Acredito, deve ser, se não for o maior, está entre os maiores ídolos do clube. E acho que essa identificação dele acaba sendo muito forte, assim, né, por mais que o Eto'o também teve uma identificação muito, muito forte com o Barcelona. Até porque ele começou, conforme o Eto'o começou a carreira no Real Madrid, acabou saindo um pouquinho brigado ali, né, acabou indo pro grande rival. Ele tem uma identificação muito forte, mas o Eto'o a gente ainda consegue ter mais lembranças dele com outras camisas, identificações, mas o Drogba, por mais que tenha jogado em alguns outros clubes, né, principalmente até no Galatasaray, ganhou títulos e tudo mais, mas a identificação dele com o Chelsea é absurda mesmo. Ele é um grande ídolo, ele é um marco, assim, até não só pelo que ele faz dentro de campo, mas como ele mobiliza também a torcida fora de campo, assim, né? Ele realmente acaba sendo impressionante, assim, o que ele faz. Falar do Chelsea é lembrar do Drogba, e falar do Drogba é lembrar do Chelsea. Então é sempre assim, estarão sempre ligados, né? Ele marcou ali a época ali, foi o principal nome da ascensão do Chelsea ali, no cenário europeu das competições, tanto na Champions League também, no campeonato inglês, né? Ele foi um cara muito importante nos títulos, com atuações, gols. E desde então, quando ele saiu, o Chelsea está na luta aí para ter um nome de respeito ali no ataque, né? Que acho que é difícil superar. E por mais que o Eto'o tenha jogado com jogadores importantes dele do lado dele no Barcelona, o Drogba não teve tanto assim, né? Teve Fernando Torres, teve Lampard, que é difícil comparar com o que o Eto'o teve ao lado, né?
Então, os feitos do Drogba também foram muito, muito grandes por isso. Por ser a referência do time ali, não só do ataque, mas do time todo, daquela liderança natural que ele já tem. Então, outro cara também que é sempre bom falar sobre a carreira dele, porque ele foi muito vitorioso, tanto na Inglaterra quanto na França. E também, após, na Turquia, ele fez muitos gols, deu muitas assistências e foi campeão também. Exatamente, tem essa trajetória dele mesmo no Galatasaray. Eu acho que tem até aquele gol que ele faz numa Champions League contra o Real Madrid, um gol de letra fantástico. E, enfim, tem também, né? Esse time, Não sei se alguém se... nessa barca aí, tava o Felipe Melo, né? Exatamente, exatamente, tava o Felipe Melo nesse time aí, bem lembrado, Bruno. E depois antes disso, né, bem antes, acho que até antes do Chelsea, ele ainda joga pelo Olympique de Marseille ali, né, tem bons números até, 55 jogos, 32 gols e 6 assistências, mas realmente no Chelsea ele consegue ser talvez o símbolo da reconstrução, né, do Chelsea ali, em relação à questão da injeção de dinheiro do Abramovich, né, o dinheiro vindo de fora, e aí toda aquela mudança, né, no nível mesmo, no patamar do Chelsea dentro da Inglaterra e dentro da Europa. Ele fez 385 jogos pelo Chelsea e ele anotou 164 gols. Eu não, agora fazendo uma conta aqui de cabeça, eu acho que é algo como se ele fizesse um gol a cada 2 jogos no Chelsea praticamente, durante essas várias temporadas que ele teve. Teve 86 assistências também. Então, pra mim, eu não sei pra vocês, pra mim eu lembro bastante do Didier Drogba, obviamente, pelas boas temporadas que ele fez na Premier League, mas também naquele título que ele foi contra o Bayern de Munique, né? Que ele foi o grande protagonista. E até hoje, cara, eu sinceramente não entendo como o Chelsea ganhou aquele jogo. Mas eu realmente louvo a atuação do Didier Drogba. Então, quer dizer, eu acho que aí talvez ele, principalmente para nossa geração e dentro da história do Chelsea, ele de fato entrou pro hall da fama, né? Ele foi o melhor jogador daquela final, né? Exatamente. Eu acho que até o Matheus, a gente já conversou fora do episódio, algumas outras vezes ele já falou como aquela final contra o Bayern marcou a vida dele como torcedor. Eu queria que tu falasse um pouco brevemente sobre isso, Matheus. A trajetória do Chelsea até chegar à final foi bem interessante de acompanhar, né? De vencer o Barcelona ali, um gol do Ramires, e chegar na final também, jogando de igual para igual com o Bayern que estava em casa, né? Que na minha opinião, o Bayern era mais superior ao Chelsea, mas quem tem Drogba ali não pode desistir da decisão, né? Ele fez o gol que levou a decisão para os pênaltis também e converteu o último pênalti e foi campeão. E ganhar do Bayern, cara, mesmo torcendo pro Borussia, sempre que alguém for jogar contra o Bayern, você é oposição ao Bayern, porque não dá. Torcer pros caras ali é muito difícil. Então foi muito bom ali ver o Bayern perdendo em casa uma final, do jeito que foi também, como a gente espera que seja uma final, né? Decisão até o último momento, tava tudo muito aberto ainda, né? E o Chelsea mereceu levar também. E graças ao Drogba, né? E o Chelsea naquela temporada era um time muito, muito bom também. Não só pelo Drogba, mas também pelo Mikel, que estava jogando muito bem no meio, com o Lampard. E fazia um meio campo muito interessante também. O Então, Ramires também, ele tava voando, né? Ramires, isso. Foi um time bem... O Chelsea, pra mim, foi o melhor Chelsea que eu vi jogar. Mesmo após a saída do Drogba. Então aquela final marcou muito pra mim. Exatamente. O Didier Drogba que ainda teve, né, algumas rusgas, assim como o Eto'o teve no Barcelona algumas rusgas com técnicos. Eu não sei se eu não lembro agora se o Eto'o ele teve alguma rusga com o Rijkaard ou se foi com o Pep Guardiola, mas teve algumas coisas assim em algumas épocas que eu lembro. Por que eu tô falando isso? Porque o Didier Drogba também ele ficou marcado, pelo menos aqui no Brasil, pela rusga com o Filipão, né? Eu lembro exatamente quando alguns jogos que ele ficou no banco, inclusive, sob o comando do Filipão, ele não gostou. Cara, eu não lembro exatamente o jogo agora, mas eu lembro exatamente de um jogo que o Didier Drogba, ele sai do banco, e isso na época do Filipão como técnico do
do Chelsea e ele simplesmente faz um corpo mole, cara. Ele recebe uma bola no meio de campo, eu não esqueço isso. Que ele recebe uma bola no meio de campo, ele fica simplesmente parado, deixa o jogador lá do outro time pegar a bola e ele fica parado no meio de campo. Aquilo foi o maior deboche que eu já vi na minha vida em relação ao treinador. E aquilo ficou muito na minha cabeça, porque eu lembro que não era nem só o Drogba que tinha rusga com o Filipão, né? Eu lembro que o Filipão ele chegou no Chelsea que ele não sabia falar inglês, aí tinha que ter tradutor, e ele foi o Filipão teve um grande motim ali do grupo do Chelsea, não necessariamente do Didier Drogba, mas do grupo do Chelsea naquela época. E essa ação do Drogba me chamou muita atenção naquela época, assim, porque eu fiquei, caramba. Mas, assim, falando de trajetória, pra mim, eu acho que, junto com o Lampard ali, o Lampard pega muito também porque, obviamente, que ele, né, teve uma trajetória muito boa, mas também por ser inglês, aí o pessoal, né, deixa meio que tudo ali em casa. Mas eu acho que entre Lampard e Drogba, muita gente pode dizer que o Lampard pode ter até uma importância maior que o Drogba, mas pra mim o Drogba marcou muito, assim, pelos gols, pelo título também na Champions League. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Enquanto a gente falou muito dos dois, né, que se destacaram bastante, enquanto o Samuel Eto'o ele foi o jogador que conseguiu ser campeão europeu tanto pelo Barcelona, mas também pela Inter, o Didier Drogba, ele é conhecido, querendo ou não, por sendo um jogador mais de um clube só, né? Apesar de ele obviamente não ter jogado só no Chelsea. Mas fora de campo, eles têm sido bem importantes, né, ao longo assim, da trajetória como jogador. Agora mesmo que se aposentaram, também continuam se posicionando fora de campo em relação ao continente africano, aos seus países, exato. Eu queria saber, em relação a isso, vocês acham que tem uma diferença específica que coloque um numa outra prateleira, ou vocês acham que os dois se igualam nesse quesito de ajuda humanitária, de ajuda e de compromisso com o seu povo dentro do continente e dentro de seus países? Luiz, acho que acaba se igualando um pouco, né? Tanto que até agora, por conta do Covid, quando foi dado enfim, foi se falado que iria se usar o continente africano meio que como cobaias, né, de possíveis vacinas contra o coronavírus. Os dois acabaram se posicionando também contra isso, né, em defesa do seu povo, cada um. E, enfim, ao longo da carreira, acho que até os dois eles sempre foram de posicionamentos um pouco fortes, assim, né? Eles não são aqueles jogadores um pouco mais mudo, mais quieto, que tu não sabe o que pensa. Então, os dois sempre tiveram meio que uma personalidade. E acho que isso até conta até com o que tu falou da questão dos treinadores, né? De constantes birras, assim, com treinadores. Acho que o Samuel Eto'o, ele tem até com o dirigente tanto do Real Madrid antes dele sair, com o dirigente também no Barcelona, quando ele chega também. Acho que até com o Ronaldinho teve uma vez também que falaram que ele estava acusando o Eto'o de fazer corpo mole. Enfim, o Drogba também teve problemas até na seleção marfinense, que ele é quase um herói, e ele acabou tendo problemas, principalmente para ele não ter jogado a base, né, no país, né. Enfim, os dois eles sempre tiveram a trajetória dos dois sempre foi um pouco marcada também por problemas extracampos, por discussões. Eu acho que isso acaba sendo também um dos fardos, principalmente na Europa, desses problemas, eles sempre serem jogadores que se posicionaram muito a respeito do que eles achavam certo, do que eles achavam errado, são jogadores meio que de falar, assim, né? Isso acaba gerando um problema, assim, né? Principalmente por eles serem jogadores do continente africano. Na Europa, isso acaba pesando um pouco mais, nem todo mundo acaba aceitando tanto, né? Já entra aquilo como jogadores, essa questão do corpo mole, já entra como sendo jogadores um pouco mais desleixados e tudo mais, que acho que acaba sendo um estereótipo que é um pouco falso, assim, né? Porque é nítido a contribuição que os dois tiveram para os seus clubes e a dedicação que tiveram, né? Sempre tiveram. Então, acaba criando alguns estereótipos que são um pouco falsos, né, um pouco maldosos, mas os dois sempre se posicionaram, os dois sempre tiveram, até hoje, são jogadores extremamente políticos, no sentido de posicionamento político mesmo, de ações também, não só em falar, de fazer ações, né, o Drogba colocou até um hospital à disposição do governo para
estarem combatendo o coronavírus, né? Acabei vendo recentemente isso. E acho que isso acaba contribuindo para essas rusgas assim, que eles tiveram ao longo da trajetória. Mas os dois acho que se equivalem e acho que eles são grandes exemplos até, né? Por serem estarem entre os dois principais jogadores africanos da história, né? Principalmente, talvez não chegaram no ápice, talvez, né? Que foi o George Weah, né? Não sei falar muito bem, George Weah, que foi o eleito melhor do mundo, né? Até, aliás, só ele e o Eto'o ficaram entre os 3 melhores do mundo na história, né, de jogadores africanos. Mas os dois eles sempre se posicionaram e a gente às vezes acaba tendo essa questão de que o jogador ele é meio alheio a questões políticas, de que o jogador de futebol ele não liga, né, porque ganha muito dinheiro e acaba, principalmente aqui no Brasil, a gente tem essa noção acho que recai muito sobre os jogadores pretos, né, independente do continente africano ou não, mas os dois eles são grandes exemplos de que isso não é, essa máxima não é uma verdade absoluta, né? Eles não são exceções, mas são grandes símbolos desses jogadores que acabam, sim, voltando às suas origens, de que sempre, tanto até eu destaco dos dois terem jogado pelas suas próprias seleções, que hoje em dia, enfim, é muito comum de jogadores africanos que acabam se destacando na Europa acabarem se naturalizando, né? Até porque entra também a questão dos dois terem se destacado um pouco mais tarde, mas, enfim, eles acabaram sempre defendendo bastante as suas seleções, defendendo bastante o seu país, e acho que isso nos dois não é à toa que eles são ali, né? Cada um pode ter seu preferido, mas os dois são trajetórias assim que não é de goleada que um pode prender para o outro, enfim, mas é porque eles, né, nesse quesito, acho que eles acabam se equivalendo bastante. Essa questão aí da seleção, né, é bem importante também destacar, porque a chance de terem jogado por seleções mais fortes aconteceu, né? Eles optaram pelas suas seleções mesmo, de origem, e isso já mostrava que eles eram jogadores preocupados com os seus países, né? E que, com o crescimento na carreira eles iam ajudar ainda mais os seus povos, e não foi diferente do que a gente imaginava. E agora que eles aposentaram também a gente vê muito isso. Agora, quando a situação já está mais complicada por causa do coronavírus, eles estão aí diariamente dando apoio, dando suporte, né, oferecendo tudo que eles podem para poder para que isso não chegue, afete tanto os países deles. Então, o papel deles agora é mais importante ainda do que dentro de campo. E isso mostra que eles sempre foram jogadores engajados nas causas sociais também. E é muito bom falar disso, dos jogadores que a gente cresceu acompanhando. Também tem uma coisa importante, assim como eu falei dos companheiros do Eto'o, né? Que querendo ou não faz a diferença do contexto onde eles estão jogando também, isso conta na avaliação de muitos torcedores, jornalistas, enfim. Na lista de jogadores que ele mais atuou, tem um outro africano, inclusive. E, inclusive, na minha visão, talvez tenha sido o melhor volante africano que eu tenha visto assim nas últimas décadas, assim, desde que eu comecei a assistir futebol, que foi o Essien. Ele jogou 195 jogos junto com o Didier Drogba, os dois contribuíram em 6 gols, mas quem o Drogba mais teve participações em gols foi um outro africano também, e também do mesmo país, né? Também marfinense, que é o Salomon Kalou, o famoso jogador, né? Todo mundo já deve, quem acompanhava o Chelsea, né? Costa do Marfim deve ter conhecido. Ambos jogaram 171 jogos dentro do Chelsea, muitas vezes jogaram como dupla de ataque, né? A dupla marfinense, e ambos colaboraram em 14 gols juntos. Então tem essa questão, né, do Chelsea ter sido também uma grande fábrica aí de jogadores africanos nas últimas décadas, né? Eu acho que o Essien teve o auge dele, até depois foi para o Real Madrid, sofreu também com algumas até retaliações, né, dentro do elenco e tudo mais, na época do Mourinho, mas também sofreu com lesões. Inclusive a gente tem, né, uma história que a gente até publicou esses tempos no Twitter lá da festa do Essien, né, de 30 anos, que ele convidou todo o elenco do Real Madrid e apenas 2 jogadores foram ao encontro dele no restaurante. Foi o Modric e o Ricardo Carvalho, português. E aí na época o Mourinho até falou, isso tem documentado num livro, ele até falou que pro Essien que não era para ele ligar, porque os jogadores do Real Madrid naquela época eles só ligavam para si mesmos. Então, para vocês verem como que era a situação, né? Se o Mourinho teve que falar isso,
Mas então tem essa questão aí. Enquanto o Eto'o teve, né, Ronaldinho e Lionel Messi, dois dos maiores jogadores da história, e também dois dos maiores jogadores também do Barcelona, vamos dizer que ao mesmo tempo que o Drogba teve, né, obviamente companheiros com muito talento, no balanço geral histórico a qualidade cai, né? Então eu estou fazendo toda essa comparação para perguntar para vocês. Agora é o momento que a gente, né? Agora que a gente vai separar aí os caras que têm opinião, meu. Eu quero saber de vocês, começando pelo Bruno. Quem, nessa prateleira aí de Didier Drogba e Samuel Eto'o, quem te escolheria como a melhor trajetória dentro da Europa ou dentro de um contexto geral e tal, também do continente? Acho que a trajetória mais vitoriosa, sem dúvida, é a do Samuel Eto'o, mas eu sou do time do Drogba, né? No meu time na pelada eu boto ele, no meu time no play eu boto ele. Eu, eu gosto bastante do Drogba, enfim, eu prefiro o Drogba, não por nenhum demérito do Samuel Eto'o, mas é mais porque ele é um jogador que eu sempre tive bastante carinho, assim, né? Acho que essa questão até dos parceiros, de companheiros de jogar, não faz tanta diferença no sentido geral, porque os dois foram muito vitoriosos com quem eles jogaram, na verdade, né? Então, acho que assim como fica fácil pro, pro Eto'o jogar com o Ronaldinho, jogar com o Lionel Messi, fica fácil também pro Belletti jogar com o Eto'o também, né? Eles também eram grandes referências nos times deles, então sempre ficou fácil jogar com o Eto'o, sempre ficou fácil jogar com o Drogba. Então, acredito que meio que se completam também, né? Até porque até a própria trajetória dos outros jogadores com eles meio que sempre foi meio de dupla, assim, né? Principalmente eu tô com o Ronaldinho, sempre foi uma grande dupla, assim, um completava o outro, né? Não era uma dependência, digamos assim. Mas eu gosto bastante, mas eu acabo pendendo um pouco mais pro lado do Drogba, mas até mais pelo emocional mesmo, nem tanto pela razão, mas pelo emocional. O emocional fala mais alto do Drogba, tanto pelas trajetórias do que ele fez com o Chelsea, né? Não tem muita apreço pelo Chelsea, mas o que ele fez no Chelsea eu admiro bastante, assim, né? Por ser um time que, enfim, pra falar bem a verdade, é um time médio, pequeno, né? Da Inglaterra, claro que teve muito dinheiro inserido, mas ele se comprometeu com isso e conseguiu cumprir, né? Então eu acabo gostando bastante do Drogba. Eu acho que a única coisa que desempataria muito, assim, para deixar mais fácil de escolher, assim, né? Seria um grande título, assim, pelas suas respectivas seleções, ou uma grande campanha em Copa do Mundo, né? Que os dois tiveram, então até tem títulos da Copa Africana de Nações pela seleção de Camarões, mas não era exatamente no auge dele, né? Foi no início mais da carreira dele. Então acho que talvez isso poderia facilitar para o desempate aí, mas ficou faltando mesmo, que é até um pecado, né? Principalmente até do Drogba. A seleção camaronesa é uma seleção de bem mais tradição. O Drogba, ele estava na geração que colocou a Costa do Marfim na primeira Copa do Mundo da história, né? Da seleção, que foi em 2006, e que foi justamente aí quando acaba sendo parando, né? Ele consegue contribuir para o cessar-fogos da guerra civil que estava iminente já no país, né? Que foi em 2005, quando eles conseguem a classificação. Mas aquela geração, por mais que tivesse até o Calu, que foi citado, caiu no grupo da morte ali na Copa do Mundo, que foi difícil de passar, então faltou, talvez se um dos dois tivesse um pouco mais de sorte num sorteio, talvez em alguma coisa assim, talvez pudesse ficar mais fácil de desempatar pelo lado da seleção, assim. Mas eu sou do time do Drogba. Vou com o Eto'o, mas é mais pelo lado pessoal mesmo, já de ter acompanhado ele primeiro do que o Drogba, não tirando o mérito de um em cima do outro, mas o Eto'o foi o primeiro cara que eu comecei a ver assim, no futebol. O Barcelona foi o primeiro time que eu comecei a acompanhar lá fora, então o Eto'o sempre me chamou a atenção. Eu fico com o Eto'o mais por isso mesmo, mas eu não posso também deixar de falar do que o Drogba faz e fez pelo futebol, pelo Chelsea, pela Costa do Marfim. Então, os dois aí são ídolos, né, de gerações, de clubes e seleções. Então, mas para desempatar, empatar, eu vou ficar com o Eto'o. Assim, é bom lembrar, né, que não é questão de ou é um ou é outro, né? Não é porque
gosta-se de um, não vai se gostar do outro, né? Acho que é sempre importante ressaltar isso. Eu tenho uma preferência um pouquinho mais pelo Drogba, mas nem por isso deixo de admirar o Eto'o. Sou muito fã do Eto'o também. Assim como eu acredito que o Matheus também é muito fã também do Drogba. Uma coisa não anula a outra, até pra gente não cair também, que é importante ressaltar, porque às vezes a gente acaba caindo nessa coisa de que é uma lógica meio ocidental, de bem e mal, certo e errado, né? Um ou outro, e acaba não sendo isso. A gente fez o debate aí até para analisar, trazer um pouquinho dos números da carreira dos dois jogadores, para quem não conhece, está conhecendo um pouquinho também, para cada um ter as suas preferências, que é uma coisa normal, né? Principalmente do futebol, cada um acaba tendo sua preferência, mas é sempre bom ressaltar que não é porque que um tem a preferência pelo um pelo outro, do que isso daí acabaria sendo algo pejorativo com outro jogador, de jeito nenhum. Muito bem destacado por ti mesmo, cara. É exatamente isso. A nossa questão aqui, para quem chegou até aqui no podcast, o nosso objetivo é justamente relembrar essas trajetórias, né? E mais do que comparar, porque a gente vai entrar também numa subjetividade, né? Que vem de cada um, da memória afetiva de cada um também conta. Mas, enfim, é justamente isso mesmo. O nosso objetivo aqui é destacar essas duas trajetórias gigantes. E quem estiver ouvindo agora e quiser também depois lá no nosso DM, no Twitter ou em alguma outra rede social, colocar alguma sugestão de comparações de jogadores africanos, a gente pode, quem sabe, fazer um próximo EP também com a ideia de alguém. Então, sintam-se à vontade para também sugerir pautas. Mas, para não escapar, cara, eu também fico com Eto'o. Por quê? No começo, antes de gravar isso, algumas semanas antes, eu ficava comparando, né, com números, estudando um pouco mais. Eu concordava com o fato do Didier Drogba ser o maior jogador. Pela minha memória afetiva também, o quanto o Didier Drogba também me afetou, também minha trajetória como torcedor. Vendo os números e tendo os meus critérios, cada um tem os seus critérios, obviamente não existe necessariamente um critério universal, mas por ser um jogador que jogou em mais posições também, não só como falso 9, e mesmo assim conseguiu ter uma carreira ainda mais goleadora do que o Didier Drogba. Talvez também tenha esse lado do Didier Drogba ter ascendido um pouco mais velho, né, no Chelsea, do que o Eto'o no Mallorca, no Barcelona, por exemplo. Isso vai contar também. Mas eu fico com o Eto'o também por isso. Ele teve ao todo na carreira 390 gols. O Didier Drogba teve 300, cerca de 90 gols aí de diferença entre seleção e clubes. Não, só por clubes, na verdade, perdão. 390 gols do Eto'o e 300 do Drogba só por clubes. Mas, para além disso, são trajetórias fantásticas, eu fico com o Eto'o. Aí, o pessoal que estiver nos ouvindo também pode comentar depois nas nossas redes sociais o que acham. Mas é isso, são dois jogadores fantásticos. Esse EP, ele vai indo pro final agora, na verdade, mas na verdade ele também continua nas redes sociais, ele continua também, para quem quiser compartilhar com seus amigos, esse episódio no WhatsApp, em um grupo de Facebook, é muito importante para que a gente também popularize nosso podcast. Então, a gente vai 2-1, né? 2-1 Eto'o. Eu e o Matheus ficamos com o Eto'o. E o modinha do Bruno Negrão ficou com o Didier Drogba. Que modinha, pai. Pode ser jogador raiz. Que isso, olha só. Eu já ouvi gente falando isso, cara. Já ouvi gente falando pra mim isso. Que eu escolhi o Drogba porque eu era modinha da época aí do Chelsea com dinheiro. Impressionante. Só porque eu sou torcedor do Manchester City. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas beleza. Vamos... Você torce pra time europeu e eu que sou modinha. Jogador de Play 2. Jogador de Play 2. Eu tô nem aí pra Chelsea, pá. Não sei, né? Eu sou Inter. Torço pro Milan. Nem falar que é modinha. Torço pro Inter, que é no mesmo lado da cidade que eu moro até. Então, agora eu fiquei como único torcedor modinha desse episódio, mas tudo bem. A gente vai então para a sessão Ubuntu, que é a nossa sessão onde a gente dá dicas culturais em relação ao continente, de textos, música, filme, documentário, série, qualquer coisa relacionada ao continente. E o Bruno, que é o estreante desse episódio, eu vou perguntar para ele agora qual é a dica cultural que ele dá dessa semana e nessa estreia dele aqui no Mama África FC. A indicação que eu dou, eu gosto bastante de literatura, né? Até
né? Porque eu sempre vou trazer uma coisa talvez relacionada a um pouco disso também, né? Faço trabalho com poesia também, com slam, então quem quiser acompanhar também um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, pode me seguir nas redes sociais, @Bruno Negrão no Twitter e no Instagram. Tem um canal no YouTube também com poesias, com músicas, né? Bruno Negrão, @Bruno Negrão também no YouTube, /Bruno Negrão, né? E mas aí, justamente por isso, a indicação que eu vou dar é o livro do Chinua Achebe, que é um escritor nigeriano, que é o livro O Mundo se Despedaça, que eu acabei lendo semana passada, que é um dos principais romances da literatura nigeriana, né, que trata, essa história trata um pouco, é um romance que trata sobre quando chega o homem branco, né, o europeu, na África, né, principalmente no contexto dos povos Igbo, né, que é uma etnia, uma das principais etnias da Nigéria até hoje, e de como que é esse contraste entre as duas culturas, né, e de como uma cultura acaba se defasando, né, enfim, como que acaba sofrendo essa violência e como que acaba reagindo também, né, a essa violência que é trazida pelo homem branco, digamos assim, né. Então é uma coisa muito bonita assim de se ver, até porque se trata de diversas outras questões, né? É um ponto de vista nosso, né, dessa história, e trata diversas outras questões, né, que não aquilo que hoje se vê como o que gerou-se o escravo, né? Na verdade eram pais de famílias, eram grandes líderes dos seus respectivos povos, eram comerciantes, enfim, era um pai, uma mãe, cada um tem a sua história, então é bem um livro que eu gosto bastante, assim, tá indicando aí, Chinua Achebe, O Mundo se Despedaça. Pô, fantástico, cara. Fantástico a tua dica aí. Eu até vou. Eu acho que o autor eu já tinha visto falarem, mas a obra eu ainda não li. Fiquei bem curioso para ler agora, com relação à história que tu contou. Valeu, cara, pela dica. Uma baita dica já, como de estreia, pro pessoal que tá nos ouvindo. E, Matheus, qual é a tua dica desse EP? A minha dica desse EP é da rapper do Zimbábue, Kiki B10, uma rapper e psicóloga lá de Zimbábue. Ela tem 25 anos e já conquistou muitos prêmios por lá. Estava pesquisando uma vez sobre rappers, músicos africanos, e ela foi um dos destaques para mim ali na lista. Então minha dica de hoje é ela, né, que ela já tem um trabalho bem sólido por lá, e marcado principalmente pelo álbum de 2017 chamado Queen of the Soul. Então minha dica de hoje é a Kiki, e espero que vocês gostem. Procurem no YouTube, principalmente, que é lá que tem mais conteúdo dela, e curtam bastante o som dela, que é muito importante a gente levar o som da África para as pessoas, ainda mais quando é uma mulher em destaque, né? Muito bom, Matheus. Baita dica também. Hoje o nosso EP tá, assim, ó, tá uma fineza fantástica, cara. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente vai chegando ao final do nosso EP. Vou agradecendo a vocês dois que toparam aí essa missão de debater algo que é difícil de debater até pra gente, né? Porque é difícil falar, até porque não existe essa coisa de quem foi maior. A gente pode dizer quem foi melhor, mas a trajetória dos dois pro continente africano, principalmente, e também dentro da Europa, são inquestionáveis e né, as próximas gerações também em algum momento vão esbarrar nesses dois nomes. Então quero agradecer ao Bruno. Muito obrigado, cara, pela tua participação e espero que nos próximos EPs aí tu colabore com a gente de novo. Valeu, vamos estar mais vezes aí, na estreia aí do lado de craque, né? Ficou um pouquinho mais fácil, mas agradeço mesmo, aí pra mim foi muito bom, espero que pra quem esteja ouvindo aí também tenha sido tão bom quanto foi pra gente aqui que tá fazendo essa gravação. Valeu, Bruno. Matheus, muito obrigado, cara. Mais uma aí, né? Como diz o sociólogo, aquele famoso, tá pago. Valeu, Luiz, valeu, Bruno. Foi uma honra falar com vocês aí, mais uma vez gravando, e sobre esse tema muito importante e polêmico, né? Acho que a gente se saiu bem dessa vez, né? Ninguém escondeu. E até a próxima. Um abraço aí. E espero que quem estiver ouvindo goste bastante do nosso conteúdo e continue seguindo nas redes sociais. Isso aí, Matheus, bem lembrado. Não esqueçam de nos seguirem, né, nas plataformas aí de podcast, Spotify, Anchor, Castbox e também agora no Deezer, como eu já disse lá no começo. Não esqueça também de compartilhar com o pessoal, porque a gente depende
também, né, da divulgação do nosso trabalho, que é um trabalho muito sério e é um trabalho também de coração, como já diz ali na nossa descrição, né, diáspora entre as quatro linhas ou algo assim. Mas é nesse sentido também que a gente tenta colocar o nosso trabalho, né, sempre tentar né, unir o elo, né, entre Brasil e África, né, a partir da nossa percepção também do que a gente acredita da necessidade de unir as duas pontas. Então vocês também fazem parte, vocês que ouvem, que compartilham, que dão aquele curtir nas nossas publicações, vocês são muito importantes. Então eu também vou me despedindo aqui, daqui a cerca de 2 semanas, possivelmente a gente deva estar de volta com algum outro assunto e certamente sempre querendo também aí falar sobre o continente africano e sobre jogadores africanos com vocês. É isso aí, até a próxima. Ponta de lança, paixão por ousar. Você ouviu Mama África FC, um podcast do Ponta de Lança. Só queria lembrar também que a trajetória do Drogba no Corinthians é fenomenal também, né? Muito bom. Jogou demais, pô. Igual o Anelka no Galo. O Anelka no Galo é fantástico também.